Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com o professor Reginaldo Ferreira. Ele é nosso professor de agrometeorologia. A gente está vendo que, principalmente aqui no sul do país, nós estamos passando por inversões climáticas muito drásticas. Um dia a gente está com 20 graus, outro dia a gente está com zero. E a gente sabe que isso tem toda uma influência de um sistema macro, como, por exemplo, o efeito estufa. Como essas consequências climáticas podem afetar a nossa vida, professor? Olha, Ana Maria, essa é uma pergunta, na verdade, extraordinária, porque quando a gente vai sair de casa de manhã cedo, nós nos preocupamos se a gente vai colocar um agasalho ou não, ou se a gente leva o guarda-chuva ou não, porque ultimamente realmente as questões climáticas elas têm mudado, de forma que as pessoas falam, nossa, aqui não chovia tanto, não esfriava tanto, não ficava tanto tempo sem dar uma tempo. E na realidade isso acaba acontecendo. Quando a gente vai viajar, principalmente, eu vou viajar, vai, para onde você vai? Como é que vai estar o clima lá? E a gente entra lá para saber como é que é, para a gente se preparar. Então, na verdade, a questão climática, embora ela seja global, ela com certeza absoluta, ela influencia no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Ela influencia as plantas, influencia os animais, influencia o ambiente com que a gente vive, influencia até mesmo o nosso humor. Às vezes está aquele dia mais fechado, etc., a gente parece que fica com uma tendência com a cara mais fechada. Se o dia está mais alegre, parece que a gente, né, o sol aparece, parece que a gente também fica alegre e feliz. Então, na verdade, isso realmente tem uma influência. E essa influência, no nosso dia a dia, ela tem sido provocada, essas mudanças, principalmente pelas nossas ações. Não parece, mas aquela papelzinho de bala que você abriu, se você não colocou ele no lugar certo, ele vai influenciar nas condições, principalmente climáticas do nosso planeta. Aí talvez alguém possa dizer, mas o meu papel de bala ou aquela banana, aquela casca que você... todas essas pequenas ações, se a gente não dá um destino correto para ela, na verdade ela pode, em vez de trazer benefício, pode trazer algumas consequências para nós. É muito legal a gente fazer compra, mas se você tem a necessidade de 3 e você comprar 5, olha, você vai ter 2 a mais que talvez em algum momento aquilo vai se decompor e aquele material vai virar, eu já vou direto ao ponto, vai virar gás carbônico que vai impedir que o calor se escape para a atmosfera e vai causar o aquecimento global. Então até mesmo o meu consumo, assim, a forma de eu viver, ela pode ter influência com certeza no aquecimento global, né, no meio ambiente e no nosso dia a dia. Você estava falando nos bastidores com a gente sobre a questão do espaço urbano que está cada vez mais sem natureza, sem árvores. E aí sim, esse aumento de gás carbônico para o céu, para a atmosfera, aumentando a camada de ozônio e diminuindo a qualidade de vida do planeta. E esses dias atrás a gente estava vendo uma reportagem porque o nosso oeste do Paraná é um dos maiores produtores de trigo, de soja, tem lavouras e lavouras queimadas. Como é que isso influencia na vida do agricultor, professor? Olha, Ana, essa é uma pergunta, na realidade, bem interessante. Ela não só influencia na vida do agricultor, como influencia na vida de nós que moramos aqui na cidade, que dependemos do agricultor. Veja, se tiver uma bacia com água e você colocar o dedinho em cima dessa água, você vai ver que, na verdade, você não vai estar mexendo só naquele espaço onde o teu dedinho, na verdade, foi colocado, mas ela forma uma pequena onda que vai, na verdade, ser disseminada para todo aquele espaço ali de modo geral. Então, as nossas ações, elas, com certeza, elas influenciam de modo geral em todo o globo. Veja, antigamente a gente não pensava isso. Explodiu a usina lá no Chernobyl, a gente não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Na verdade, as massas se movimentam, em algum momento aquela massa que estava lá, aquela poluição que estava lá, ela pode chegar para você aqui. Mas se eu queimar o lixo que eu varri em casa, vai ter problema? Claro que vai ter. Você vai mandar toda essa poluição para a atmosfera e vai chover. E quando chover, ela vai cair no solo e talvez cair em cima do pé do alface que você vai estar comendo na sua casa. Mas eu não como alface. Tudo bem, mas você toma água e talvez a água que você vai tomar, em algum momento ela vai estar poluído com aquilo que você, na verdade, provocou. Então, nós vivemos num espaço, na realidade, muito interessante, que é chamado Oeste do Paraná, ou esse Paraná, que é o celeiro do país. E por mais que seja o celeiro do país, por mais que a gente tenha uma quantidade grande de plantações, essas plantações, elas são muito afetadas pelo aquecimento global e também, na verdade, ela acaba afetando o aquecimento global. Como assim?
ela é afetada porque com as mudanças das condições climáticas, na verdade a gente pode ter ventos extremos, como geada, granizo, a gente pode ter ventania, que normalmente não era comum, ou que acontecia uma vez a cada centenas ou às vezes séculos de anos, e agora, na verdade, acaba acontecendo em período mais curto e acaba trazendo prejuízo para o produtor rural. Veja, quando o produtor rural dessa região produz milho, quando ele produz trigo, isso é interessante porque isso vai alimentar uma cadeia. Mas quando o milho e quando o trigo, ele não está na fase de crescimento, na fase verde, ele está na fase mais seca, talvez ele tenha um prejuízo para o aquecimento global maior do que o da cidade. Por quê? Quando o milho está secando, quando as plantas estão na fase já de colheita, elas não fazem fotossíntese. Agora já estamos na fase de colheita. Então, a energia que vem do sol, que serve para 3 coisas. Como assim 3 coisas? A energia do sol serve para fazer fotossíntese. Então, quando a planta está na fase seca, não faz mais fotossíntese. Ela serve para evaporar água. E quando ela está na fase seca, ela não evapora praticamente mais água. E ela serve para aquecer o ar atmosférico. Então, quando nós estamos na fase de colheita, por mais que nós, na realidade, beneficiamos toda a cadeia, e ela é preciso, mas você veja, quando a gente tirou o mato e agora a gente colocou as plantas e essas plantas secam, essas plantas elas vão, na realidade, emitir apenas calor para a atmosfera, que vai contribuir com mais ainda o aquecimento global, porque era energia que era para ser transformada em outras coisas, ou era para ser transformada em fotossíntese de alimento, ou era para evaporar água, para fazer parte do ciclo, e na verdade isso não está acontecendo, porque você tem as plantas agora na fase seca, e ela vai apenas contribuir com o aquecimento. Quando nós colhemos e aquilo vai se decompor, né, aquilo também vai virar gás carbônico, e esse gás carbônico vai para a atmosfera, e ele vai segurar todo esse calor que era para escapar para o espaço sideral, e ele também vai, na realidade, contribuir para o aquecimento global. Quando nós criamos os frangos, os peixes, quando a gente cria, na realidade, o suíno, etc., todo esse material gera uma quantidade de dejeto relativamente muito grande, que não é pequeno. Metano. Pois é, uma quantidade relativamente muito grande desse metano junto com o CO2, que são gases do efeito estufa, e todo esse material em decomposição, e veja que, na verdade, nós abatemos uma quantidade, não é 1 nem 2, não é 100 nem 200, são milhões de frango que se abate por dia aqui na nossa região, são milhares de suíno que se abate, então é uma quantidade necessário, porque senão a gente morreria de fome, claro. Mas veja, é uma contribuição imensa para o aquecimento global. E aí quando a gente diz assim, olha, seria interessante que os Estados Unidos fechassem as fábricas deles, porque estão lançando bastante CO2 para a atmosfera. Só que aí nós, como produtor rural aqui dessa região, às vezes também estamos contribuindo com coisas semelhantes, às vezes nós não pensamos. Por isso que a questão da sustentabilidade é interessante. Essa questão da sustentabilidade entra em você ter, por exemplo, um biodigestor nesse local, onde aquele biodigestor pegasse esse gás metano e agora transformasse ele em energia. Aí a gente realmente teria aí um benefício econômico para o produtor rural e você não teria aí, como, por exemplo, o aquecimento global. Então, na verdade, embora apesar de ter algumas consequências, mas é possível fazer com que essas possíveis consequências ela seja transformada antes em um benefício para a humanidade e não trazendo consequência e permitindo que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável nesse planeta. Professor, eu vou convidá-lo para mais tarde a gente falar sobre sustentabilidade ambiental. Mas eu queria que você deixasse uma dica para essa moçada que está aí como eu, com o nariz entupido, todo machucado, dessas oscilações térmicas. O que a gente pode fazer para ter uma vida melhor diante de tanta oscilação térmica que nós estamos passando? Veja, na verdade, a gente realmente passa por... E é muito interessante, quando você coloca, por exemplo, a água no alface de meio-dia, é como se você jogasse um copo de água na cara de alguém, a pessoa se assusta, então as plantas também se assustam. Então essas coisas bruscas de mudança de temperatura, de uma hora para outra, de seca no ar atmosférico, de umidade demais, e isso atinge a nós seres humanos no nosso dia a dia, e isso causa na realidade para nós alguns desconfortos imensos. Então o que nós deveríamos na realidade estar tentando colocar em prática? Nós deveríamos tentar viver a vida cada vez o mais simples possível. Se você pode vir de bicicleta para a escola, por que você tem que vir de ônibus? Não que de ônibus não seja confortável, claro que ninguém vai deixar talvez de ocupar o seu veículo, o seu meio de transporte, mas são algumas pequenas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia que a gente vai contribuir imensamente com as condições climáticas do globo. E quem vai se beneficiar vai ser nós mesmos. Então, quem vai ter uma respiração melhor, quem vai ter uma vida mais saudável, seremos nós mesmos. Reginaldo, carona amiga, 41 centavos a mais o litro da gasolina. Pois é. Que economia e que benefício.
guardar o nosso papelzinho Sim. de bala. Sim, com certeza. Fazer com que aquela casca de batata, aquela casca de banana, aquele material, aquele resíduo que você sobrou na cozinha, que você almoçou, você transforma aquele material em fertilizante e dá para as plantas para que elas aproveitem novamente. Então são ações relativamente pequenas que no nosso dia a dia a gente pode fazer e que pode transformar a nossa vida e que pode permitir com que a nossa vida seja mais saudável. Professor Reginaldo, muito obrigada. Seja bem-vindo à TV Imago. Sempre que quiser dar umas dicas para a gente, estamos de portas abertas. Olha, Ana Maria, na verdade, assim, esse é um programa fantástico que a universidade tem de mostrar aquilo que nós temos para a sociedade. Então, parabéns, parabéns. Alguns professores têm alguns conhecimentos e você consegue, assim, pescar, tirar esse conhecimento, ou tirar aquele peixe lá para alimentar, né? Você acaba alimentando uma pessoa, acaba fazendo com que alguém tenha, na verdade, um conhecimento a mais através dessa extensão legal, inteligente que é a TV Imago. Muito obrigada.